Vamos lá, meus caros, continuando aí os nossos trabalhos. Bom, nesse bloco a gente vai começar a tratar do conflito de competência. Dentro do conflito de competência, eu quero fixar, claro, algumas premissas que eu acho que são fundamentais, até conceituais, para que a gente não se equivoque em pontos futuros. Quando me refiro aqui a conflito de competência, não caiam naquela armadilha do chamado conflito virtual de competência. Porque, em minha opinião, e eu falo, deixar isso muito claro, essa é a minha opinião, não há mais que se falar em conflito virtual de competência em processo civil. Estou falando de processo civil, ok? Por quê? Houve um tempo no qual o conflito de atribuição entre membros do MP era considerado como um virtual conflito de competência. E por isso que órgãos jurisdicionais, ao longo do tempo, quiseram absorver a competência para resolver o conflito de atribuição. Já foi do PGR essa atribuição, já foi do STJ, já foi do Supremo. Agora, a partir do momento em que se fixou a ideia de que quem resolve conflitos de atribuição de membros vinculados a ramos diversos é o CNMP, na minha opinião, essa questão do conflito virtual de competência perde um pouco do sentido. Então aqui conflito de competência é o real conflito de competência. Quando há dois órgãos que discutem ou que divergem sobre qual é o competente. Então a ideia, a premissa conceitual do conflito de competência é essa. Você tem conflito entre dois órgãos jurisdicionais a respeito de qual deles ostenta competência para o exercício da função jurisdicional naquele caso concreto. Façam referência aos artigos 66 e 953. Vocês vão ver lá, o 66 do CPC diz lá, há conflito de competência quando? Então, ele já vai indicar para vocês que é sempre esse conflito quando dois órgãos jurisdicionais questionam a sua própria a competência, ou a sua ou a do outro. Por que eu falo a sua ou a do outro? Porque o conflito pode ser positivo ou o conflito pode ser negativo. No caso do conflito positivo, os dois órgãos sustentam que eles ostentam competência para a resolução daquele caso concreto. Então, o conflito é positivo. Ambos afirmam que ostentam competência. Já no conflito negativo, qual é o cuidado? No conflito negativo, ambos afastam a sua competência. Eles divergem porque um imputa ao outro a competência para o processo de julgamento daquele caso concreto. Perceberam a filigrana aqui? Essa diferença é fundamental para que você perceba. Ok? Tranquilo? Então, o conflito pode ser positivo, quando os órgãos entendem que eles possuem competência para aquele caso concreto, ou pode ser negativo, quando ambos afastam a sua competência para processo e julgamento. Fechou? Bom, dá uma olhada no parágrafo único, que eu quero que vocês entendam qual é o pressuposto para que eu possa começar a falar em conflito de competência. Diz assim o 66, parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Então, olha só, quando que começa o conflito? O juízo A afirma, não ostento competência. Ele tem que indicar qual é o juízo competente. Ele vai declina da competência para o juízo B. Chegou nesse juízo B, ele diz assim, olha, eu não sou competente. Se eu não sou o competente, mas o competente é o A, o que o B tem que fazer? Suscitar o conflito. Esse é o primeiro cenário. Repito,
O juízo A, eu não sou competente, mas sim o juízo B, declina para o juízo B. Chega no juízo B e fala assim, eu não sou competente, competente é o A, suscita o conflito. Ok? Segundo cenário, juízo A, não sou competente, declino para o juízo B. O juízo B fala, olha, eu também não sou competente, competente é o juízo C. Nesse caso, que o juízo B indica um terceiro juízo, ainda não tem conflito. Entendeu? O cuidado, por isso que você tem que ter cuidado com esse artigo 66, parágrafo único, ok? E guarda sempre a ideia, quem resolve o conflito de competência é sempre órgão jurisdicional superior, sempre pelo órgão jurisdicional superior. Agora vamos lá, no artigo 953, na verdade a partir do artigo 951, né? A partir do artigo 951. O que eu quero que vocês tenham em mente aí a partir do artigo 951? Tá? Algumas questões que eu quero que vocês tenham em mente. Olha só o que diz o 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, MP ou pelo juiz. Isso é a mesma coisa que está escrito lá no artigo 953. Parágrafo único. O MP somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Puxe uma remissão nesse parágrafo único onde fala do MP para o artigo 956. Para o artigo 956. Então, olha só, como que se dá a participação do MP no conflito de competência? Primeira forma, como parte. Ou seja, ele suscita o conflito. Ou ele é a parte autora e o réu suscita o conflito. E ele suscita o conflito, então ele é parte desse conflito. Segundo, ele é órgão interveniente. Ele é um órgão interveniente. Como que ele vai participar? Ele só vai ser intimado no procedimento do conflito de competência se, somente se, estiver presente uma das hipóteses do artigo 178, conforme preconiza o artigo 951, parágrafo único. Ok? Outro detalhe importante. Não posso falar que existe conflito de competência se uma das causas, se um dos processos já houver sido julgado. Que se já houve julgamento, não há mais que se falar em conflito de competência. Não faz mais sentido trabalhar a ideia de conflito de competência. Tranquilo? Segundo dado relevante e importante. Não há conflito de competência, tecnicamente não há conflito de competência, se entre os órgãos jurisdicionais envolvidos houver diferença hierárquica. Se houver diferença hierárquica entre os órgãos jurisdicionais, eu não posso falar tecnicamente em conflito. Imaginem, um juízo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, algum órgão fracionário do TJ do Rio Grande do Sul. Entre esses órgãos, não tem como haver conflito. Porque o juízo do TJ do Rio Grande do Sul está vinculado ao tribunal. Então, quando houver diferença hierárquica, é o tribunal que vai decidir. É o órgão superior que vai definir. Então, não tem conflito, tem vinculação hierárquica. Perceberam? Agora, muda um pouco o cenário. Se for um juízo, por exemplo, um juízo estadual, e o TRF, um juízo estadual e o TRF, aí sim pode existir, tecnicamente, um conflito. Então, pode haver um conflito entre um tribunal e um juízo a ele não vinculado. Mas, repito, se o juízo estiver vinculado a esse tribunal, não há que se falar em conflito. Não há que se falar em conflito. Outro detalhe antes da gente começar a chegar na parte final. Quero que vocês olhem, por gentileza, lá o artigo 957. O artigo 957. Chegando no artigo 957, eu peço que vocês
vão, por gentileza, ao artigo 64, parágrafo 4º. Então, lá no 957, vocês vão fazer uma remissão para o artigo 64, parágrafo 4º. Porque olha só o que diz. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente. Pô, óbvio. Olha a parte final. Pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Então vejam que pode haver aqui a possibilidade, inclusive, da translatio iudice. O tribunal pode se manifestar sobre essa validade, mas isso afasta a possibilidade da translatio iudice? Eu sustento que não. Tranquilo até aqui? Agora, se o tribunal já invalidou, eu não posso, como juízo hierarquicamente vinculado, dizer o contrário, porque eu tenho que observar a decisão do tribunal. Perceberam aqui a filigrana? Então, muito cuidado com esse 957, parte final, com o artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Tá? Muito cuidado. Bom, fixadas essas premissas aqui e mostrando para vocês que existe aí um procedimento que está todo definido lá no Código de Processo Civil, qual é o cuidado que vocês devem ter? Quem decide conflito de competência é sempre tribunal. É sempre tribunal. Então vamos lá. Abram, por favor, eu vou pegar aqui minha Constituição pré-jurássica. Abram, por favor, no artigo 102, inciso 1, a linha O. 102, inciso 1, a linha O da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então olha como que a gente vai resumir aqui. Será sempre da competência do Supremo o conflito de competência que envolver um tribunal superior. Toda vez que envolver um tribunal superior, a competência vai ser do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Agora vão ao 105, inciso 1, a linha D de dado. 105, inciso 1, a linha D de dado também da Constituição. Compete ao STJ, né? Processar e julgar, letra D de dado, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. Ou seja, toda vez que envolver a presença de algum tribunal que não seja tribunal superior, competência é do STJ. Entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então vamos lá. Conflito entre juiz estadual do Rio Grande do Sul e juiz estadual do Paraná. Quem julga? STJ. Conflito entre juízo federal e juízo estadual. Quem julga? STJ. Conflito entre TJ e TRF. Quem julga? STJ. É essa a ideia que a gente extrai do artigo 105, inciso 1, a linha D de dado da Constituição. Tranquilo? Aí você vai falar assim, Fabrício, mas espera aí. E os tribunais? Quando que os tribunais julgam os conflitos? À guisa de exemplo, vão lá no 108, inciso 1, a linha E da Constituição. 108, inciso 1, a linha E da Constituição. Compete aos TRFs. Inciso 1, processar e julgar originariamente, letra E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Ou seja, quando que um tribunal vai ser o competente para processar e julgar o conflito de competência? Quando o conflito ocorrer entre órgãos jurisdicionais vinculados ao tribunal. Então veja, não é tão difícil. Você está na dúvida. Olha, estou ali, cara, conflito de competência entre outros órgãos jurisdicionais. Quem vai julgar esse conflito? Cara, vai subindo até achar o órgão superior comum. Então repara,
Juízo estadual, juízo federal. TJ, TRF. Opa, então tem que subir mais uma. Qual é? STJ. Perceberam? A dica que eu dou aqui é sempre o órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Sempre. Então, repito, quando que os tribunais vão processar e julgar os conflitos de competência? Quando os conflitos envolverem juízos a eles vinculados. Tranquilo? E aí vem, né, o detalhe importante. Conflito entre juízo federal e juízo do juizado federal. Se for da mesma seção judiciária, é o TRF. Se for da mesma seção judiciária, é o TRF respectivo por óbvio. Vai ser o TRF respectivo por óbvio. Se for, por outro lado, TRFs diversos, aí a competência é do STJ. Então, cuidado com isso, meus queridos. Façam referência, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui na minha remissão, eu ia falar súmula 438, súmula 428 do STJ. Por isso que remissão salva. Eu sempre uso as minhas remissões. Se vocês olharem aqui, é tudo, tá vendo? Tudo rasurado. Constituição, código, tudo rasurado, porque as remissões salvam a gente. Tranquilo, meus queridos? Então, no próximo bloco, a gente continua.